No dia 28 de junho de 2023, como jornalista, tive o privilégio de acompanhar com todos os detalhes e releases disponíveis à imprensa a entrega do grau de Dr. Honoris Causa ao diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Dr. Tedros Adhanom. Neste vídeo, vamos exibir a cobertura desta cerimônia ímpar que se realiza com raridade e é de imperdível beleza. Vamos buscar também entender por que, quando foi entregue este grau de Dr. Honoris Causa ao ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, em 1995, o evento permitiu o questionamento político. E nesta entrega, sequer foram mencionados os protestos de manifestantes proibidos de aceder ao pátio da torre, onde se realizava a cerimônia na Universidade de Coimbra. Na parte final do vídeo, convido você à reflexão e a assistir à entrevista dada à imprensa portuguesa, porque ela questionou o posicionamento da universidade em relação à entrega deste título de Dr. Honoris Causa. Somos pela liberdade antes de qualquer outra coisa. Você está no canal Marta Elizabeth, seja bem-vindo. Hoje estamos na Universidade de Coimbra, uma das mais antigas do mundo, a mais antiga de Portugal, desde 1290. A cerimônia começa com um cortejo que sai da Biblioteca Joanina e vai à Sala dos Grandes Atos ou Sala dos Capelos, a sala mais importante da Universidade de Coimbra, e que foi a antiga Sala do Trono, morada também entre 1143 e 1383, morada dos reis da primeira dinastia portuguesa. Em 1385, Dom João I foi aclamado rei na Sala dos Grandes Atos. E com a instalação da Universidade no Paço, este espaço tornou-se a sala principal da Universidade de Coimbra. Nas paredes há retratos de todos os reis portugueses, desde Dom Afonso Henriques até Dom Manuel II, com a exceção dos reis do período em que houve o domínio espanhol. O novo monarca, Dom João IV, então, ofereceu a coroa de Portugal a Nossa Senhora da Conceição como agradecimento, proclamando-a padroeira do reino. Em 1646, os Lentes de Coimbra e o reitor da Universidade de Coimbra fizeram juramento solene à santa e os reis deixaram de usar a coroa consagrada. Do século XVII aos nossos dias, houve trocas de papas e a monarquia deixou de ser regime em muitas nações. Somente temos registros históricos do passado e vivemos sob princípios de fé cristã que seguem presentes na cultura de Portugal e em países ocidentais. No elogio acadêmico do Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, proferido pelo Dr. Luiz Felipe Leitão da Costa Frois, nesta cerimônia, há referências às palavras do Papa Francisco do dia 23 de junho de 2023. Abro aspas. Sinto que sois aliados de tantas coisas que me são caras, como a defesa da vida humana, a justiça social para os últimos, o cuidado da nossa casa comum, o sentimento de que somos todos irmãos e irmãs. Fecho aspas. No elogio ainda, o doutor cita o padre Antônio Vieira e seu sermão de Santo Antônio aos Peixes. Não cita, contudo, a Santíssima Trindade em nenhuma só vez. E isso, confesso, me chamou a atenção. Outro momento do discurso do Dr. Frois, abro aspas. É, pois, muito aliciante enaltecer alguém a quem a humanidade deve tanto. Poucos diretores gerais da Organização Mundial de Saúde, OMS, viveram uma pandemia como a que vivemos. Foram 1.151 dias de duração em pleno século XXI
e que documentaram não só a imprescindibilidade da OMS, mas o espírito de entrega e de missão do diretor-geral e o exemplo de toda uma vida dedicada ao serviço da humanidade. Foram salvas milhões de vidas durante os 3 anos de pandemia devido à intervenção diligente da OMS, a guardiã planetária. Também aqui, Portugal honrou sua história e o seu passado de glória e foi pioneiro em mostrar ao mundo, por mares dantes, pouco navegados e tumultuosos, o caminho para a vacinação e para a mitigação de um pandemônio que tanto atormentou o mundo. Fecho aspas. Ouço que lá fora o bicho tá pegando nos protestos. À volta da sala encontram-se os bancos doutorais, onde se sentam os doutores durante as cerimônias acadêmicas. Distinguem-se dos demais pelas suas insígnias, ambos da cor da faculdade a que pertence o doutor. Ao meio e a dominar está a cadeira reitoral, onde o magnífico reitor, ou na ausência um outro doutor designado, preside aos atos solenes. Os convidados e restante público podem assistir às cerimônias no nível mais baixo da sala. O reitor, quando é nomeado para o cargo, retira uma das insígnias, o capelo, e fica só com a borla. Bom dia and good morning to all. I would like to thank the Senate and the Faculty of Medicine for this great honor, which has also been bestowed upon the UN Secretary General Antonio Guterres. I'm humbled and grateful to join my brother in this honor, my brother Antonio Guterres. O homenageado cumprimenta a todos e agradece ao Senado Universitário e à Faculdade de Medicina pela honra. Também menciona o honrado secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, doutor honoris causa da Universidade de Coimbra pela Faculdade de Economia. O discurso na íntegra está no canal de YouTube da Universidade de Coimbra. Aqui vamos somente a alguns pontos. Ele continua e reconhece o trabalho e os esforços de Portugal no enfrentamento à Covid-19 e que Portugal produziu uma das mais altas taxas de vacinação e que quase todos os adultos foram vacinados. Ressalta a importância da contribuição da Universidade de Coimbra nisso. Exemplary research and science education. Em maio de 2023, eu, Tedros, declarei o fim da emergência de saúde da Covid-19 como pandemia global. Precisamos aprender as lições dessa pandemia, porque nós podemos premiar quem ajudou e lamentar as perdas de tantos colegas e tantos se foram nessa longa caminhada. Mas enquanto a Covid como emergência passou, as ameaças de uma futura ocorrência são potenciais. Pandemias são além do que vivemos por serem recorrentes e precisamos estar melhor preparados. Como podemos fazer isso? Países estão se acordando internacionalmente para responder. Um novo acordo é um pacto entre as nações para partilhar soluções. Infelizmente, tem ocorrido incompreensão por parte das mídias. Media saying that countries will cede sovereignty to WHO and that the accord will give WHO the power to impose lockdowns on countries. Let me say it clearly that this is simply untrue, which does not have and will not gain any WHO does not have and will not gain any power to override domestic policy decisions, nor would we want to. The pandemic accord is an agreement that's being negotiated by countries, for countries, and will be implemented by countries in accordance with their own national laws.
A mídia estava preocupada com uma eventual imposição de lockdowns pela OMS e o doutor disse que não. As nações devem seguir as suas próprias constituições. Mas e as nações que não obedecem à Constituição? Como é que fica? Trocar a narrativa. Esta frase foi pronunciada pelo presidente do Brasil em maio de 2023, quando da recepção do ditador da Venezuela, Maduro. There are already worrying signs and flourishing societies. I thank you all once again for this great honor, for your support for WHO's work and for making health not a cost but an investment. Essa frase também ficou conhecida. Não é custo, é investimento. Muito obrigado. Thank you so much. Local ímpar é a nossa Universidade de Coimbra, muito nobre e venerada instituição secular, cuja origem remonta a 1 de março de 1290, com a assinatura régia de Dom Dinis do documento Scientia Thesaurus Mirabilis, que se traduz em um maravilhoso tesouro de conhecimento e que dá origem ao estudo geral português e à Universidade de Coimbra, a mais antiga do país e uma das mais antigas do mundo. Não há melhores palavras para definir de uma forma concisa a Universidade de Coimbra do que o documento que lhe dá origem há 733 anos. Um maravilhoso tesouro de conhecimento. Estamos perante um farol e um baluarte nacional e internacional de ciência e conhecimento, assente em valores sólidos de respeito, responsabilidade e integridade, que tem cumprido de uma forma exemplar e única a preservação e a expansão do seu legado em prol do desenvolvimento das pessoas e das regiões, dos povos e dos países, da humanidade e do mundo. Um local ímpar porque não há futuro sem conhecimento, nem partilha de conhecimento sem valores. A nós e aos nossos descendentes cumpre-nos o dever de preservar, expandir e fortalecer o legado da Universidade de Coimbra e o seu contributo para o desenvolvimento civilizacional. Por causa da honra em medicina de Tedros Adhanom Ghebreyesus, remete-nos para o ano 1932 e para o professor Henri-Marie René Lerich, o primeiro doutoramento honoris causa em medicina atribuído por esta universidade. René Lerich, de nacionalidade francesa, fisiologista e cirurgião vascular, foi galardoado pela nossa universidade com a idade de 52 anos e notabilizou-se nos hospitais militares da linha da frente na Primeira Guerra Mundial e, mais tarde, no seguimento dos soldados mutilados e, em particular, no tratamento da dor. Viria a falecer em 1955, com 76 anos, e além de uma vida dedicada aos outros, ao saber, ao ensino e ao alívio do sofrimento, merece igualmente destaque a sua ligação às artes. Era irmão do mestre escultor Marc Lerich, curiosamente falecido em 1918, durante também uma pandemia, a pandemia de gripe, a erradamente, mas vulgarmente conhecida por gripe espanhola, e no nosso país também conhecida por gripe pneumónica. Também a propósito de arte, recordo as palavras recentes de Sua Excelência o Papa Francisco, na passada sexta-feira, dia 23 de julho. Ele cita nesse momento, então, as palavras proferidas pelo Papa Francisco e que já trouxemos aqui. Vamos continuar. Nas negociações na Agenda da Ação de Addis Abeba, na qual 193 países se comprometeram com o financiamento necessário para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Antes da sua eleição como diretor-geral da OMS em 2017, muitos foram os cargos de liderança na saúde global, incluindo os de presidente do Fundo Global de Luta contra a SIDA, tuberculose e malária, presidente da parceria Rollback Malária e co-presidente da parceria para a saúde materna, recém-nascido e infantil. Em maio de 2017, foi eleito diretor-geral da OMS para um mandato de 5 anos e reeleito para um segundo mandato em maio de 2022. Aos dois feitos históricos, primeiro diretor-geral eleito de entre múltiplos candidatos pela Assembleia Mundial da Saúde e a primeira pessoa da região africana da OMS a dirigir a principal agência mundial de saúde pública, acresce o terceiro, a coordenação do combate a uma ameaça à escala global, a primeira pandemia da era digital num mundo cada vez mais populoso, mais pequeno e mais desigual.
Ouvimos em 1995 o discurso do presidente Fernando Henrique Cardoso, que já falava de desigualdade. A humanidade enfrentou. Como também referiu, as pandemias são muito mais do que crises sanitárias e os governos não devem ver a saúde como um custo, mas antes como um investimento na estabilidade social. Tedros Adhanom Ghebreyesus foi o nosso super-herói. O pessoal lá de fora tem outras informações sobre essa pessoa. Inclusive, as pesquisas também trazem outras realidades. Mas vamos lá, não vamos desistir. Vamos acompanhar mais um trecho dessa cerimônia tão linda. Sabem não desistir e sabem como transformar fraquezas em força e superação. Num mundo em constante transformação, encontramos-nos hoje numa autêntica encruzilhada em que a saúde global poderá ser uma das potenciais vítimas. Distintas circunstâncias têm vindo a marcar a forma como olhamos para o bem superior que constitui a saúde, muitas vezes porque só valorizamos a sua ausência, caminhando em sentido contrário aos cânones conformadores da medicina preventiva. Momento histórico e paradigmático para a humanidade foi a produção do texto da Constituição da Organização Mundial da Saúde, adotada pela Conferência Internacional de Saúde de 1946, tendo Portugal sido o 29º Estado-membro a ser signatário em 13 de fevereiro de 1948. No espírito da original e inovadora definição de saúde, plasmada no seu preâmbulo desde o primeiro dia, objetiva-se o ambicionado futuro melhor para todos, independentemente da idade, sexo, religião, raça, etnia ou ubicação geográfica. Quid petis? Gradum doctoratus in Preclara Medicinae Facultate. Ego, Amilcar Celta Falcão Ramos Ferreira, ujus almae coniudigensis Academia Rector, quedet doctorem Preclara Medicinae Facultatis, in nomine e auctoritate eiusdem Academia. E comito clarissimum Domini, Dr. Joseph Guilhermo Lopes Guilherme Rodrigues de Palhão, patrono tuo, ut insignis doctoralibus decoret. Causa foi animado, 3 grupos aqui em protesto, porque a Universidade de Coimbra, através da Faculdade de Medicina, decidiu atribuir o grau de doutor honoris causa. Foi inusitado isto. Bom, foi animado porque a cerimónia é sempre animada, mas creio que o importante é a pessoa, o percurso profissional, o que deu a todos nós, à humanidade, o trabalho excelente que fez durante a pandemia. Foi isso que foi premiado pela Universidade de Coimbra, pela nossa Faculdade de Medicina. É isso que nós devemos enaltecer e é com muita honra que a Universidade de Coimbra junta ao seu rol de doutor honoris causa o Dr. Tedros. Foi essa a principal motivação, o trabalho feito durante a pandemia? Sim, nós temos, por cima, na Universidade de Coimbra está muito comprometida com a saúde global. Nós estamos a acabar, criámos uma cátedra de saúde global e, portanto, quando falamos em saúde global, pensar na Organização Mundial de Saúde parece mais ou menos uma evidência. E quando pensamos na Organização Mundial de Saúde trazer o seu responsável máximo, o Dr. Tedros, acho que prestigia também aquilo que é a nossa estratégia dentro daquilo que é a área da saúde global e, portanto,
entendemos que é um nome fortíssimo e que nos traz muitas mais-valias e que é uma pessoa, como foi dito nos discursos, foram referidos nos discursos dos representantes, é uma pessoa com enormes qualidades profissionais, pessoais, é uma pessoa honrada e, portanto, eu creio que se nós pensarmos todos um bocadinho, devemos muito ao Dr. Tedros. Carecem de fundamentação, então, as críticas dos 3 grupos que contestaram este doutoramento? Eu não digo que carecem, nem digo que não carecem. Essas críticas são legítimas, as pessoas são livres, têm liberdade de expressão, liberdade de pensamento e, portanto, cada um exprime-se conforme entende, desde que haja respeito pela liberdade dos outros, está tudo certo e, portanto, como é óbvio, nunca há unanimismos, não esperamos isso em nada na vida e, neste caso, naturalmente que haverá pessoas que não terão ficado tão agradadas, mas penso também que se trata de uma minoria e que não é isso que deve relevar no meio de uma cerimónia destas e no meio de uma atribuição do título do Dr. honoris causa, uma personalidade da qualidade e dimensão do Dr. Tedros. Relativamente ao sucesso na pandemia, eu gostaria de perguntar se é possível considerar um sucesso um país em que durante 3 anos tem mais de 40 mil mortes em excesso e países em que conseguiram as recomendações da OMS tiveram uma mortalidade muito próxima do normal, como por exemplo a Suécia. Bom, eu não sou dessa área, portanto, fazer esse tipo de análise não me diz respeito. Sou farmacêutico, percebo um bocadinho de vacinas, mas não sou epidemiologista e saúde pública seguramente não é a minha área. Isso é uma questão que não é nada, enfim, deve ser relacionada com a OMS, no sentido em que a OMS sempre tentou, durante a atividade, quando a pandemia esteve ativa, sempre tentou, fundamentalmente, que houvesse um apoio global a todos os países e, portanto, a Suécia, por exemplo, que não quis fazer determinado tipo de procedimentos, é livre de o fazer e os resultados são os que foram, portanto, é fácil fazer prognósticos depois dos jogos, né? Mas, de qualquer das formas, foram seguidas sempre as melhores práticas, isso não tenho dúvidas nenhumas, porque sou da área, e acho que a Organização Mundial de Saúde foi uma mais-valia enorme e a direção do Dr. Tedros, na OMS neste caso, foi fundamental para ultrapassarmos um momento único na nossa história e, enfim, no século XXI pelo menos. Deixe-me só para concretizar esta questão, vou só fazer uma citação do Dr. Tedros em março de 2020. Nem sequer falamos de contenção para a gripe sazonal, não é possível, mas é possível para a Covid. Não fazemos rastreios de contacto para a gripe sazonal, mas os países devem fazê-lo para a Covid-19 porque vai prevenir infecções e salvar vidas. A contenção é possível. Como sabemos, estes dados são completamente errados, inclusive os dados pela OMS, uma mortalidade de 3,4%, que se revelou muito abaixo. Esta cópia do modelo chinês, que foi basicamente o que os outros países seguiram, revelou uma grande mortalidade por parte dos países que o seguiram. Não acha que isto é relevante, este papel da OMS na estratégia que os países seguiram? Quer dizer, é a sua opinião, porque eu não vejo que, por exemplo, Portugal tenha tido uma cópia, ou Espanha, ou França, ou Itália, ou Europa, tenha tido a cópia do modelo chinês, não é? Longe disso. E, portanto, a sua opinião é essa, eu respeito, não creio que tenha acontecido isso na maior parte dos países. Houve, naturalmente, em diferentes zonas do globo, diferentes países que tomaram diferentes opções, isso é legítimo, faz parte das suas estruturas de saúde, mas aqui o que temos que valorizar é a posição global da OMS, por exemplo, a forma muito positiva como a OMS sempre procurou comprar, por exemplo, vacinas para aqueles países que não tinham essa possibilidade, portanto, essa compra ser feita em conjunto e que países mais ricos pudessem comprar vacinas e pagar vacinas que depois iriam para outros países com menos possibilidades. É nessa perspectiva, nessa ótica que podemos olhar para o assunto. Agora, enfim, a comparação com a China, tem que ser honesto, não é muito feliz. O facto de ter sido dirigente destacado durante 11 anos de um governo acusado pela Amnistia Internacional e da Human Rights Watch de ter efetuado múltiplas violações de direitos humanos e assassinatos em massa não deveria ter sido considerado na decisão, especialmente dado que o Dr. Tedros nunca se manifestou contra essas violações de direitos humanos enquanto foi dirigente destacado do governo etíope. Eu desconheço essas informações, como deve calcular a Universidade de Coimbra nessas matérias de doutoramentos honoris causa faz sempre uma seleção baseada no mérito científico, também no mérito profissional e humano. As faculdades, neste caso a medicina, fez a seleção que entendeu, que eu respeito e com a qual concordo, e a partir daí, enfim, tudo o resto
não tenho informação, portanto não vou pronunciar sobre isso. A preocupação com o fato de a OMS se pronunciar sobre a necessidade da preparação para futuras pandemias era dividida com os protestos que se ouviam do lado externo da reitoria, onde ficava a sala dos grandes atos e a sala de imprensa. Os grupos de manifestantes ficaram na parte exterior do Paço das Escolas, que alberga o núcleo histórico da Universidade de Coimbra. Como tive acesso aos releases dos pronunciamentos, me chamou a atenção uma frase escrita num dos discursos que dizia assim, abro aspas, não há futuro sem conhecimento, nem partilha de conhecimento sem valores. Mas quando conversamos sobre esse assunto com alguns padres, eles lastimam o fato das universidades terem sido invadidas pelo marxismo cultural e não apresentarem a formação dos universitários como fora a primeira intenção. Porque a criação das universidades é atribuída às igrejas como meio de aperfeiçoar a formação de estudantes, sairiam dali como melhores cidadãos. Sobretudo padres que se ativeram às mudanças do Segundo Concílio do Vaticano, são muito críticos ao marxismo cultural que reina hoje nos campos universitários do mundo e que substituem a filosofia cristã pela filosofia de Hegel, por exemplo. Hegel told us that, I quote, "The only thing we learn from history is that we learn nothing from history." I think Philip shared this with me last night, and I like to include it, because let's change that narrative and learn the lessons of this pandemic, that shared threats require a shared response. I firmly believe that we can forge a strong and lasting international accord that will make the world safer for future generations to come. Outra e última preocupação. As liberdades e a saúde, ora dadas por Deus a nós, estariam ameaçadas de serem tolhidas por organismos internacionais? Fica a pergunta. E uma observação bastante pertinente aqui. As universidades, em anos passados, palcos de protesto, não dialogam mais com a sociedade em diversidade de pensamentos? Pelo sim, pelo não, não ia deixar de mostrar, exibir e fazer o protesto a que tinha me proposto naquele dia. Estamos na Universidade de Coimbra e viemos manifestar a nossa indignação quanto à visita dos ditadores lá no Brasil. É um absurdo como esses ditadores são bem recebidos no mesmo dia em que o Tribunal de Haia está condenando o senhor Maduro de novo por crimes contra a humanidade. Nós fazemos um repúdio aqui na Universidade de Coimbra, Portugal. É Marta Elizabeth. Obrigada.